Então, como que a gente basicamente define uma função, né? Bem, uma função, explicando da forma mais abrangente, da forma mais abrangente sintética, né, do assunto, é uma relação entre dois conjuntos dado por uma regra, tá? Essa regra a gente vai generalizar como regra F, tá? No decorrer do vídeo para facilitar a compreensão, tá? Então, por exemplo, se a gente for definir dois conjuntos A e B quaisquer, uma função de A para B, pega todos os elementos do conjunto A, tá? Que nesse caso a gente vai falar que eles são esses elementos, a gente vai definir como os valores de entrada da função, e a gente pega esse valor de entrada, aplica na regra F e gera como consequência um valor de saída, tá? Justamente nos elementos de B. Então temos de um lado um conjunto A, né, que é o conjunto dos elementos que representam os valores de saída, os valores de entrada da função, iniciais, que a gente vai aplicar na função, na regra da função. E temos de um lado o conjunto B, né, que representa todos os possíveis valores de saída da aplicação dessa regra F nos valores de entrada, nos elementos de A. Tá bom? Então, e com isso a gente já pode definir, por exemplo, o que é o domínio e o contradomínio de uma função, correto? Então, por exemplo, um conjunto A que é o conjunto de todos os elementos que representam os valores de saída, os valores de entrada de uma função, a gente define esse conjunto A como o domínio dessa função de A para B. Correto? Porque o domínio de uma função é justamente o conjunto que abrange todos esses elementos, todos os valores de entrada da função. Ok? Enquanto o contradomínio é justamente a possibilidade de todos os valores de saída que essa aplicação da regra F pode gerar como valor através da aplicação dessa regra nos elementos de entrada. Ok? Então agora, já defini, por exemplo, os elementos, já definindo aqui o conjunto do domínio, o conjunto do contradomínio, de uma função, por exemplo, f de A para B, sendo que já definiu A para B dois conjuntos. Agora a gente pode falar, por exemplo, do conjunto imagem, né? Então, o que seria basicamente o conjunto imagem? Tem que se saber que o conjunto imagem ele é necessariamente um subconjunto de B, tá? Que seria, nesse caso, um subconjunto do contradomínio. Ok? Por quê? Porque o conjunto imagem é justamente o conjunto de todos os valores de saída, o conjunto de todos os valores de saída da aplicação da regra F a um dos elementos de entrada. Isto é justamente os valores reais de saída da aplicação dessa regra F a um dos valores de entrada. Então, por exemplo, se de um lado temos o conjunto B, que o contradomínio, que tem todas as possibilidades de valores de saída, temos que o conjunto imagem são os valores reais de saída que a aplicação dessa regra gera. Que a aplicação dessa regra nos valores de entrada gera. Ok? Então já definindo, por exemplo, o que é um conjunto, o que é uma função, o seu domínio, o que é o seu domínio, o que é o seu contradomínio, o que é o seu conjunto imagem, a gente já pode ir para o próximo tópico. Vemos também que as funções elas também se identificam em vários outros tipos, ok? Por exemplo, uma função pode ser ou injetiva, você pode chamar tanto de injetora ou injetiva, ou elas podem também ser sobrejetoras ou sobrejetivas, como você prefere, pode chamar tanto de subjetores ou sobrejetivos, ou elas podem até mesmo ser bijetoras, que é quando ela é sobrejetora ou sobrejetiva, ou injetora e injetiva ao mesmo tempo. Ok? E veremos mais para frente que funções bijetoras admitem inversa, e além de admitir inversa, ela serve para comparar conjuntos. Ela serve justamente para comparar a cardinalidade dos conjuntos. Tá? Dizemos que uma função f é injetiva ou injetora se para quaisquer x1 e x2 pertencentes ao domínio da função f, com x1 e x2 diferentes entre si, f de x1 necessariamente é diferente de f de x2, tá? E lembrando para quem não sabe, o que é o f de x, né? O f de x é quando você pega um x qualquer do domínio e aplica a regra f nele. Lembrando que eu já generalizei a regra f antes, né? E aplica a regra f nele, gerando f de x. O f de x é justamente quando você pega o valor de entrada x e aplica a regra f nele. Basicamente isso. Né? Então isso explica aqui. Isso basicamente explica que se f de x1 for igual a f de x2, né? Ou seja, se a aplicação da regra f gerar o mesmo valor de saída, x1 é igual a x2. Mas se forem diferentes, reiterando o que eu disse anteriormente, f de x1 é diferente de f de x2. Ok?
E o que isso garante para a nossa função injetora? Isso basicamente garante para a nossa função injetora ou injetiva, como preferir, que para cada elemento do domínio, quando você aplica a regra F nesse elemento do domínio, só vai gerar um único e exclusivo elemento imagem no conjunto imagem. Ou seja, se você fizer o diagrama de flechas, que é aquele esqueminha lá de funções, né, aquele esquema para você enumerar, você vai perceber que você nunca vai ver dois elementos do domínio, quando aplicar a regra F, convergindo para o mesmo elemento imagem. Você não vai ver. Tá? O esquema é basicamente esse que vai ser ilustrado agora na tela. Tá? E uma função injetora clássica, é a função f, que pega os reais não negativos para os reais, tá? Que é dada por f de x igual a raiz de x. Dizemos que uma função f é sobrejetora ou sobrejetiva se para todo y que pertence ao contradomínio da função f, existe um x no domínio tal que f de x é igual a y. Isso implica diretamente que o contradomínio dessa função é igual ao conjunto imagem, ou seja, nesse caso eles são indistinguíveis, diferente das funções injetoras, por exemplo. Ok? E, portanto, conclui-se que todos os elementos, todos, sem exceção, os elementos do contradomínio têm correspondência com os elementos do domínio. Tá? O que não acontecia com as funções injetoras, por exemplo, em que o conjunto imagem não continha a totalidade dos elementos do contradomínio. Tá? Mas nesse caso aqui, das funções sobrejetoras, eles são indistinguíveis, ok? Eles são iguais, ok? Nesse caso. E uma função sobrejetora ou sobrejetiva clássica é a função seno. Né? O que é a função seno? A função seno é a função que pega que associa os reais, que associa o conjunto dos reais ao intervalo fechado de menos 1 a 1, dada por f de x igual a seno de x. De hoje, que é sobre as funções bijetoras, pessoal. Funções bijetoras. As funções bijetoras têm muitas aplicações na matemática, tem muita importância na matemática, ok? Muita mesmo, ok? Porém, contudo, então, todavia, elas têm uma definição muito simples, muito fácil, tá? Que vocês vão decorar rapidinho, tá? Que vocês vão aprender muito rápido. Que é que uma função f, dizemos que uma função f é bijetora, se e somente sim elas cumprem os requisitos, tanto de uma função injetora quanto de uma função sobrejetora ao mesmo tempo. Ok? Então é basicamente essa que é a definição. Muito, muito fácil e abrangente também. Tá? E já partindo para os exemplos, o melhor exemplo que tem de função bijetora são as funções afins, são as famosas funções do primeiro grau. Que a gente, funções do primeiro grau, as funções mais primitivas que a gente estuda, quando a gente começa a usar função, a gente vê elas, são as primeiras funções que a gente vê, são as funções do primeiro grau, né, da forma fx igual a x mais b, o qual é graficamente expresso como reta. São as funções mais primordiais aí que você com certeza já viram alguma vez na vida, tá? Que você estuda lá no começo lá do estudo das funções, enfim. Né? E por que eu disse anteriormente que as funções bijetoras são tão importantes? Porque são graças às funções bijetoras que se consegue, por exemplo, comparar a cardinalidade entre dois ou mais conjuntos. Isto é, cardinalidade representa o número de elementos de um conjunto. Ok? E, por exemplo, demonstrando isso aqui, mostrando o que eu estou querendo dizer, pode-se, por exemplo, demonstrar que o número de elementos do conjunto dos pares é igual ao número de elementos dos conjuntos naturais. O conjunto dos pares tem os elementos 2, 4, 6, 8. É um conjunto infinito, que vai até o infinito, de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, até o infinito. Correto? Enquanto que os naturais são todos números de 0 a 1. De 0 a 1 não, de 0 até o infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o infinito. Tá? Então, como que o conjunto dos números naturais, como que o conjunto dos números naturais, que contém o conjunto dos números ímpares, que o conjunto dos pares não tem, como que o conjunto tanto dos pares quanto dos naturais podem ter o mesmo número de elementos? Justamente, a gente consegue provar isso justamente com relações bijetivas. Tá? E como que a gente prova isso? A gente prova isso através de uma regra. Vamos estabelecer então uma regra f de n igual a 2n. Tá? Sendo o domínio da função conjunto dos naturais e o fn, né, que seria o conjunto imagem, que seria o conjunto dessa função, o conjunto dos números pares. Pronto, eu estabeleço uma regra que consegue associar cada elemento dos números naturais a um elemento
do conjunto dos números pares. Entendeu? Então com isso a gente consegue demonstrar que o conjunto infinito 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o infinito tem a mesma cardinalidade, o mesmo número de elementos que o conjunto dos números pares. Ok? E o mesmo raciocínio vale, por exemplo, para você provar, por exemplo, que o conjunto dos números naturais tem a mesma quantidade de elementos que o conjunto dos números inteiros. É o mesmo raciocínio. Você aplica, você também estabelece uma função f. Uma função f ali, uma regra para você associar cada elemento dos números naturais ao conjunto dos números inteiros. E a mesma coisa vale, por exemplo, para os números racionais, ou seja, tanto o conjunto dos números racionais, quanto dos inteiros, quanto dos naturais, quanto dos pares, e tanto dos ímpares, dos primos, etc., todos eles possuem o mesmo número de elementos, e você consegue provar isso através de relações objetivas. Tá? E a gente representa esse número infinito de elementos através do cardinal infinito Aleph zero, que será, de Aleph zero, que é o cardinal infinito, como eu já explanei, né? Como eu acabei de explanar. Né, que será explicado de uma maneira mais profunda no próximo vídeo, nos próximos vídeos, né, nos vídeos que vêm a seguir, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado, tá? Vou continuar gravando vídeos, vou tentar manter uma frequência de um vídeo por semana, tá? Esse daqui eu prometo de verdade, eu vou tentar cumprir com o máximo das minhas forças, e feliz ano novo para todos vocês.